Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos aprender alguns princípios que são norteadores do desenvolvimento de uma boa visualização de dados. Lembre-se que a etapa de desenhar as análises visuais é o momento em que você mais agrega valor ao seu trabalho como um analista de dados. É quando você consegue comunicar com muito mais clareza as informações e os insights que você obteve a partir dos dados que você analisou. E existem boas práticas, existem princípios que você deve observar para ter êxito nessa etapa, ok? Eu vou agora te demonstrar alguns dos princípios, mas começando por aquele que é o principal, é o balizador de todos os demais. O segredo de uma boa visualização de dados, deixa-me tirar essa câmera aqui da frente. O segredo de uma boa visualização de dados, ele começa com a escolha do gráfico ou diagrama que melhor facilite a compreensão e a absorção das informações pelo público-alvo. Eu gostaria que você guardasse com muita clareza isso em sua mente. Você deve escolher o gráfico que melhor facilite a compreensão e a absorção das informações pelo público-alvo. Muitas vezes você está fazendo um projeto analítico, um relatório, um painel, um dashboard, mas você tem que pensar em quem vai ser o usuário, quem vai tomar a decisão baseada nessas informações. É ele que você tem que priorizar na hora de escolher quais são os objetos visuais, quais são os diagramas, qual a forma que você vai usar para demonstrar os conhecimentos, demonstrar ali as informações, os seus achados durante a sua análise. Então, muitas vezes nós temos certas preferências por alguns tipos de gráficos, por um conjunto de cores, mas eu quero que você sempre abra um pouco mão das suas preferências e pense agora em quem será o usuário final. Se for você, tudo bem, mas se não for você, pensem no mindset, como é a maneira daquela pessoa pensar. Tenta avaliar junto com ele se está claro o produto do seu trabalho, porque isso que é o principal princípio, esse é o principal princípio, ou seja, é você conseguir comunicar e comunicar bem, com clareza, e que o que você está comunicando seja facilmente assimilado, ok? Então, para alcançar esse princípio, existem outros princípios que vão te ajudar a alcançar esse princípio principal aqui, balizador, né, assim posso dizer, de toda a boa prática de visualização de dados. Eu quero passar por alguns deles com você para que você guarde, ok? Esse vídeo é um vídeo para você assistir novamente, refletir sobre o que eu estou falando e sempre que você terminar um produto de análise, avalie se ele atende esses princípios. Se ele atende, eu tenho certeza que você vai estar entregando um bom produto. Aqui. Um dos princípios importantes, né, para alcançar aquele objetivo principal é: utilize tabelas e gráficos de forma adequada. O que eu quero dizer com isso? Você percebe que cada gráfico ou cada diagrama que hoje é disponibilizado nas ferramentas de análise, eles têm finalidades específicas. Cada tipo de informação exige um gráfico que melhor explique aquela informação. Por exemplo, se você está falando de uma série histórica, você sabe que sempre que essa série histórica tiver muitos períodos, como por exemplo os valores de uma determinada medida dia a dia, você precisa usar um gráfico de linhas ou um gráfico de área, porque eles são os melhores para mostrar séries históricas. Por outro lado, se você está querendo fazer uma comparativa, né, uma comparação, por exemplo, ou uma análise comparativa da proporção, né, da composição de determinada variável, por exemplo, você quer entender como os custos da organização estão distribuídos em determinados grupos de despesa, você sabe que pode usar, nesse caso, um gráfico de pizza ou um gráfico de barras, não é verdade? Então, é importante que você avalie e sempre pergunte, olha, esse gráfico é adequado para esta apresentação, para este contexto? Se ele é,
você sabe que está no caminho certo. Se você perceber que não está tão claro, né, então você deve evitar aquele objeto e procurar outro que seja mais adequado e que explique melhor o que você quer dizer. Um outro ponto importante é você agrupar corretamente os seus objetos visuais. Se você está numa única página falando de, digamos que uma análise das despesas por grupo das despesas da organização, mas de repente você muda o nível de profundidade para uma categoria mais detalhada de despesa durante a sua análise, é interessante que todas as análises que você vai fazer no nível de grupo, que você as agrupe. Né? Se possível, circunde, né, com alguma borda ou uma linha separatória para o momento que você transitar para um outro nível de análise, fique claro para o seu interlocutor, para aquele que está usando o seu produto, que você mudou ali, né, o foco da análise para um outro. Não misture objetos com análise em diferentes níveis de profundidade, com diferentes dimensões, de modo que o usuário possa ficar confundido. Não, tente agrupar as coisas criando um racional que o seu cliente possa ir seguindo e compreendendo onde ele está a cada momento da história que você está contando através dos gráficos. Se for necessário, você pode usar setas, né, para indicar inclusive a direção da análise, né, onde ele deve olhar, depois ele deve ir para qual outro gráfico, descendo para qual outro gráfico. Você pode indicar essa lógica de análise se você achar que é necessário. Okay? Mas sempre procure agrupar e dar a sequência adequada de leitura que você espera que será a melhor para o seu interlocutor, para o usuário do seu BI. Outro ponto importante é você fornecer um contexto para os gráficos. O contexto é aquilo que vai ajudar uma pessoa que não foi responsável pelo processo de análise do zero, mas é uma pessoa que está usando um produto acabado, finalizado de análise, mas que não participou do seu processo de construção. Como ela não participou, ela não tem internalizado no conhecimento tácito dela problemas de qualidade de dados e outras informações relevantes, por exemplo, relacionadas à metodologia adotada ou relacionada à temporalidade dos dados ou à qualidade dos dados, e entre outros aspectos que são importantes de serem ressaltados ou contextualizados no momento da análise. Então, sempre que você tiver a oportunidade, contextualize, né? Ajude o usuário a entender os problemas específicos que ele está vendo na análise de dados e com alguma informação que ajude ele a entender o porquê daquele problema, ok? Utilize narrativa se for necessário, ok? Então, se for o caso, você pode colocar caixas de textos explicando o que está acontecendo. Se você observa, por exemplo, que em determinado período houve uma queda muito grande, ou uma elevação muito grande, mas aquilo não é uma coisa que revela uma tendência, mas foi um acontecimento esporádico, é importante que você ressalte, que você explique isso para o seu usuário, ok? Então, informações contextuais são todas essas que ajudam ele a compreender melhor o que está sendo colocado ali no objeto visual e não deixe que ele tenha uma interpretação equivocada, ok? Um outro ponto importante é usar interatividade. Em geral, muitos dos trabalhos estatísticos às vezes são entregues em forma de relatórios impressos, artigos científicos, onde a pessoa que está usando aquela análise, mesmo que ela desejasse, ela não consegue rapidamente interagir, filtrar, né, ampliar, reduzir ali, né, o tamanho dos objetos visuais, né, realçar algum aspecto ou outro, né, dar um zoom em um ponto específico da análise. Mas uma vez que você está usando ferramentas, por exemplo, de Business Intelligence, elas permitem isso. Então, geralmente, né, agrega muito valor quando você permite que o usuário participe do processo de análise usando filtros, onde ele pode ter níveis de filtro, por exemplo, ou aquele funcionamento básico das ferramentas de OLAP, né, as ferramentas de BI e DW, que é o drill down, né? Eu escolho, por exemplo, uma análise ao nível estadual, mas eu posso escolher o estado, explodir aquela análise e ir para o nível municipal. E, por exemplo, eu escolho um município, isso vai para o nível de bairro, e eu no mesmo contexto de análise, por exemplo. Então, esses recursos de interatividade, de filtro, interação entre os objetos do gráfico, ordenação, por exemplo, né? Mudança de posição dos objetos na tela, tudo isso que você conseguir oferecer para o usuário final pode enriquecer muito a experiência e a satisfação dele com o seu produto.
ok? Por isso, use. Agora, você não pode cometer muitos excessos, tá? Se você fizer um BI onde o usuário tem tantas opções de interação, ele mesmo ficará perdido, confuso e perderá a conexão com a história que você quer contar a partir dos seus dados. Por isso, use a interatividade, mas não com muito excesso. Coloque aquela que é necessária para sempre alcançar o objetivo principal, que é produzir a melhor das experiências, né? E a maior facilidade de absorção das informações que você quer mostrar e também a maior facilidade de compreensão. Um outro ponto que é muito importante é o cuidado com as cores. Tem pessoas que eles produzem determinados produtos de análise que são verdadeiros carnavais de cores, né? Tem todas as cores, né, do arco-íris presente naquele painel, naquele relatório. Isso nem sempre, né, é bom, geralmente não é, porque nós estamos tratando de visualização de dados que vai tentar captar a experiência do usuário, né, com o contexto e fazer com que ele compreenda a informação o mais rápido possível. E uma das coisas que nós sabemos é que as cores servem para chamar a atenção e comunicar informações. Então, nós temos que usá-las de forma inteligente e você só usa cores para dar ênfase em coisas, em elementos chaves da informação que você quer comunicar. Elas não devem ser usadas só para embelezar, elas têm que ser usadas para reforçar o significado dos resultados que você encontrou na sua análise, ok? Um outro ponto importante também com cores é que muitas vezes as pessoas querem colocar cores no fundo dos objetos, aquela cor de background, né? E isso é um desafio muito para a visão humana, porque quando você coloca uma cor no fundo, a nossa visão começa a ter dificuldade de contrastar o gráfico com o fundo. E você pode acabar perdendo a capacidade, né, de clareza e objetividade do seu painel, porque você usou cores de fundo. Se você usar cores de fundo, garanta que as letras e os gráficos tenham tal contraste que a pessoa consiga entender rapidamente. Por exemplo, quando você olha esse slide que está aqui na tela, o fato do fundo ser branco e a cor dos títulos ser um laranja que se destaca e a cor dos parágrafos, dos tópicos ser pretos, né? Você não tem dificuldade de ler isso aqui. Por quê? Porque há um contraste muito claro, ok? Então procure manter esse contraste quando você faz as suas análises e desenha ali os seus gráficos, ok? Evite então cores de fundo que venham diminuir o contraste e dificultar a leitura. Ainda falando de cores, um outro ponto específico é que você escolha cores que se harmonizem, né? De modo que não fique cansativa a leitura. Imagina que você tem um gráfico de barras ali, né? E que tem 10 barras e você quer colocar uma de cada cor, né? E você vai confundir, vai cansar a mente. A mente humana vai tentar achar significado em cada uma daquelas cores e não é o caso. Muitas vezes você pode usar o mesmo tom de cor, aumentando a intensidade da cor, por exemplo, se você quiser dar realce ao aumento de uma métrica, ok? Então, é melhor do que você usar um monte de cores diferentes. Algumas cores têm um significado muito especial no nosso mundo real, como por exemplo o vermelho, que em geral significa, né, atenção, pare, né, pare, cuidado, perigo, né? Então, se você usar vermelho nos seus gráficos, tenha certeza de que você quer indicar que algo não vai bem, que algo tem uma tendência ruim ou que aquilo representa uma métrica ruim, negativa, ok? Então, tenha esse cuidado, tá bom? O amarelo, igualmente, o amarelo, além da dificuldade de criar o contraste, ele também tem essa conotação de atenção no nosso mundo. Então, você deve usá-lo com bastante cuidado. Da mesma forma, o verde. O verde, nós acostumamos com o verde como esperança, como sinal verde, como aprovado, como em dia, como andando bem, né? Então, você tem que usar o verde também com muito cuidado, tá bom? Contrastes altos ajudam na velocidade da compreensão e da assimilação de informação. Guarde isso na sua mente, tá bom? Além desse aspecto das cores, muitas vezes nós precisamos colocar títulos nos objetos para contextualizar melhor os objetos, ok? Então, sempre que você tiver um objeto de visual, que ele é tão óbvio, ele é muito óbvio, você não põe título, porque o próprio objeto às vezes já está muito óbvio. Mas se ele não é tão óbvio, o que você pretende com aquela análise, ou o que ela está comparando, ou o que ela está contrastando,
aí você deve usar título. Mas lembra, você não pode colocar um título longo. O título ele tem que ser bem explicativo, né? E ele tem que dar a ideia clara ali, né? De qual informação central existe naquele objeto visual que você colocou o título. Pensa no título como uma manchete de jornal, assim, né? Em 5 palavras você tem que dizer o que aquele gráfico pretende alcançar como objetivo de comunicação de conhecimento ou de informação, tá? E quando você escolher a fonte do título, então escolha uma fonte que destaque, né? Tanto no tamanho e no design, de modo que a pessoa, já que você colocou um título, é porque você quer que ela leia. Se você colocar um título e deixar ele muito discreto, a pessoa nem vai olhar. E ela poderá não aproveitar da presença do título. Então, dá o destaque adequado para o título. E finalizando, outro ponto importante é na hora que você fez os objetos visuais, cuidou com as cores, cuidou com os destaques, você agora está organizando os dados, organizando os objetos visuais na tela, o design, o desenho do seu produto final, também tem que ser cuidadoso. Em geral, você quer contar uma história. Se você colocar um monte de gráficos espalhados pela tela, sem uma história, sem um racional de análise, né, conectando um visual no outro, uma página do seu relatório na outra página, as pessoas que estiverem lendo o seu trabalho, ou consumindo, ou usando o seu painel, o seu relatório, ficarão confusas. Por isso, adote um design pensando sempre qual é a história que você quer contar. Então, as informações relevantes, né, coloca elas no topo, né, porque elas são as primeiras que você quer que ele observe. Às vezes você quer contar uma história partindo de uma visão geral, depois uma visão aprofundada num nível macro, depois no nível micro. Organize os seus objetos para dar essa visão, macro e assim por diante. Às vezes você quer partir dos grandes números e depois você quer dar caminhos alternativos. Você deixa isso claro para a pessoa que está analisando, que está usando. Então, para isso, você tem que organizar o seu relatório de forma a contar essa história. Então, sempre lembrando disso, o que eu quero enfatizar, onde eu quero que ele veja, o que eu quero que a pessoa entenda, onde eu quero que ela chegue. Se você olhar o seu produto e você enxergar essa linha racional, né, na maneira como o produto está organizado, certamente você está na direção certa. Então, sempre que você puder, enfatize e chame a atenção das pessoas para aquilo que é elemento-chave. Ao mesmo tempo, você tem que manter a simplicidade. Lembra que o objetivo principal é você garantir que a pessoa entenda mais rápido e absorva a informação. Tem objetos gráficos que são lindos, eles são maravilhosos, mas eles são muito complexos, eles têm muita informação, muitas linhas, muitos retângulos, muito número em cima deles. Esses objetos muito complexos, em geral, não servem para comunicar informação rapidamente. A pessoa tem que parar, se deter na frente do objeto, olhar com atenção, prestar um tempo de atenção ali para começar a entender. Esses não são bons objetos. Então, use sempre um objeto que comunica com a maior simplicidade. E, se necessário, use um sofisticado. Não use só porque é bonito. Use aquele que melhor comunica. Ok? Sempre pegue essa linha aqui, ó. Facilite a compreensão e facilite a assimilação. Além disso, quando você tem uma página, um campo de visão ali do relatório, né, do seu produto, da sua análise, que você entregou para o usuário final, ou mesmo para o seu consumo, lembra que a mente humana não consegue ver muitas coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos nos focar. Então, para que você possa alcançar o melhor resultado, não polua demais uma página, mas também não deixe espaços vazios demais. Se você deixa um relatório onde você tem um gráfico lá em cima e um outro perdido lá embaixo, passa uma mensagem de algo vazio, algo que não foi bem elaborado, algo que não está adequado. Mas se você organiza adequadamente as suas páginas, sem colocar objetos de mais nem de menos, isso terá o equilíbrio necessário e não vai, né, dificultar a compreensão. Por isso, sempre procure equilibrar os objetos, mantenha uma distância mínima ali adequada entre um outro, tá ok? Se você observar que tem lá 10 gráficos num único relatório ali na tela, pode ser que já tenha demais. Talvez se você tiver 6, 5 gráficos numa única visão, já começa a ficar carregado.
Então, comece a quebrar o seu trabalho em várias outras sessões para que a pessoa possa ir de uma sessão para outra sem entrar em desespero. Okay? Ela consegue entender, ela consegue compreender o projeto porque ele está bem organizado. Outro ponto, se você usar um gráfico, muitas vezes eles oferecem recursos para você colocar os números em cima dos pontinhos de dados, ele oferece para você colocar labels, textos explicativos dentro do gráfico. Lembre-se, quanto mais detalhezinhos você colocar no gráfico, mais elementos estiverem ali, mais difícil será captar o que está ali. Então, só coloque elementos e marcas que forem realmente necessários. Use tamanhos adequados de título, de rótulos, de gráficos, né? E legendas. O tamanho tem que ser um tamanho satisfatório, tá bom? Um gráfico com muitos detalhes ele tem que ser um gráfico grande. Se for um gráfico com poucos detalhes, pode ser que ele seja menor e atenda bem a qualidade, ok? Por fim, adote uma quantidade limitada de cores e tamanhos de fonte para evitar que fique carregada e confusa. Então, padronize as cores, use o mínimo possível, só quando necessário, só para explicar classes específicas. E se são classes demais, não use cores, tá? Use uma única cor para todas as classes e utilize um gráfico adequado para comparar essas diversas classes, ok? São muitos detalhes, não é? Mas esses detalhes são muito importantes para que você possa fazer um produto final profissional. Aquele painel, aquele relatório que as pessoas olham assim, olha, isso aqui foi feito por um profissional. Mas é alguém que observou esses detalhes. Um bom trabalho analítico não é aquele monte de gráficos bonitos. É um conjunto de gráficos que conta uma história e produz informação importante para apoiar alguém na tomada de decisão. Outro ponto importante na hora de organizar é o alinhamento, tá? Alguns cuidados que você tem que ter. Sempre que você escolher que uma determinada variável você vai usar gráficos, por exemplo, de barra, que sejam horizontais, faça sempre horizontais quando você usar aquela variável, por exemplo. Se você decidiu que vai fazer os gráficos de, digamos, população por estados, na forma onde os estados estão aqui na vertical e a barra está deitada assim na horizontal, faça sempre assim, porque o seu cliente, o seu usuário, sempre sabe que vai encontrar um gráfico de estado assim. Se ora você faz ele horizontal, né, com as barras horizontais, e ora você faz ele com barras verticais, no mesmo produto, isso gera confusão. Principalmente se você colocar dois gráficos com a mesma variável, mas mudando a métrica. Ponham eles usando o mesmo desenho. Se você usou vertical, faça o outro vertical, mesmo que você mude a métrica, mas a mente do seu cliente vai estar preparada, já esperando aquele padrão de gráfico, ok? Outro ponto importante é alinhar eles, os objetos entre si. Se você construir uma série histórica mensal, né, em cima para uma métrica e vai fazer uma outra série histórica, põe ela exatamente embaixo. Isso vai enriquecer a análise, a pessoa vai poder comparar um gráfico com o outro, né, na mesma linha temporal. Isso é muito rico, isso é muito útil, né, ajuda a detectar padrões. Outro ponto importante é você evitar ilusões de ótica. Lembra que você está usando objetos gráficos justamente para que a mente humana capte a informação. Muitas vezes as pessoas, fazendo um bom gráfico, querem dourar uma métrica, por exemplo. Imagina que você tenha que mostrar o crescimento do lucro de uma empresa, né? Que mudou, por exemplo, de 10 para 12%, ou de 10 para 20%. E aí você pega um gráfico que não parte do zero, você faz ele partindo logo, por exemplo, né, ali do 9 ou do 10, né? Significa que se você partir do 9, vai dar uma barra o dobro da altura da outra, porque, né, do 9 para o 10 é um pedacinho, mas do 10 para o 12, né, parece que a coisa dobrou, e não é, só aumentou 1%. Então, se você eliminar o zero ali dos eixos, você pode acabar criando ilusões de óticas desnecessárias. Então, evite mudar o zero do gráfico. Sempre comece em zero, né? Porque você vai criar a visão exata, né, adequada para quem está lendo o seu gráfico, ok? Evite ilusão de ótica, tá? Nós que fazemos produtos analíticos, nós temos que ajudar a pessoa a ter informação clara e tomar decisões boas. Se você não cuidar com isso, você pode gerar uma compreensão equivocada. Uma forma de criar ilusão ótica também é quando nós temos variáveis que crescem, por exemplo, de uma forma exponencial. Ela começa em 10, vai para 100, vai para 1000, para 10.000.
E para o gráfico não ficar com essas curvas muito acentuadas, muitas vezes a gente aplica um log ali no valor da métrica para fazer uma curva mais atenuada, não é? Mas é uma forma de ilusão de ótica. Então você tem que ter o cuidado, e se você for usar uma normalização como um logaritmo para atenuar a curva criada pelo comportamento da sua variável, você deve deixar isso muito claro para a pessoa que está lendo o seu painel, o seu relatório, que você fez isso, tá bom? Então eu encerro aqui com esse conjunto de princípios, tá? e dicas aqui que você deve usar para produzir boas análises de dados, ok? Espero que isso realmente ajude você a levar suas análises de dados incríveis a um nível um nível profissional. Fazer uma análise e um resultado que, além de ser encantador pela qualidade, ele é rico pelas informações produzidas, né? Chegando a um produto que merece aplauso, tá bom? Meu muito obrigado, então, nós nos vemos no próximo vídeo.